Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o cão ideal. Será que existe um cão ideal? Na verdade, assim, quando as pessoas começam a procurar um animal, né, para aumentar a família, elas ficam em dúvida em qual raça escolher, ou então se vale mais a pena comprar, se vale mais a pena adotar. Então hoje eu vou falar mais ou menos a minha opinião com relação a esse tema, que muita gente também me pergunta. Então, assim, o que a gente tem que observar antes de pegar um animalzinho, né, é a gente colocar em pauta qual que é o nosso estilo de vida. Então, assim, se você tiver um estilo de vida mais fitness, então se você gostar de passear bastante, se você gostar de correr, se você, enfim, tiver bastante atividade durante o dia e quiser um cão para companhia nessas atividades, é importante você optar em um cachorro que tenha um porte para essas atividades. Então não vai adiantar você querer pegar, por exemplo, um Yorkshire, que é um cachorro pequeno, é um cachorro de colo, porque ele não vai conseguir te acompanhar. Então nesses casos, para corrida, para uma vida mais ativa, é recomendado cachorros que têm bastante pico de energia, como por exemplo, pode até ser de pequeno porte, por exemplo, o Fox Paulistinha, por exemplo, as raças Terrier, como por exemplo também o Jack Russell, que ele é uma raça super ativa, e cachorros também de grande porte, como por exemplo o Labrador, o Golden, né, que eles já são mais agitados, assim, eles gostam de passeios longos, então é uma boa opção. Mas aí vamos supor que você seja uma pessoa ativa, que goste, né, de fazer atividade, mas você mora num apartamento, então não tem como você ter um labrador, por exemplo. Então, optar por raças de porte menor. O mais comum também é as pessoas que normalmente moram em apartamento, né, e que querem um cão simplesmente para companhia. Então, um animal que seja um animal de colo, um animal que os filhos possam, né, brincar. Então, assim, nesse caso, os animais de pequeno porte são animais que são mais dispostos a isso, né? São animais que têm mais tolerância a pegar, a brincar. Então, nesse caso, se encaixa perfeitamente o Maltês, o Shih Tzu, o Lhasa Apso, o Poodle, né? Então, são raças que você pode ter em casa com criança, que eles se adaptam super bem. E tem os vira-latas também, né? Os vira-latas, eles, assim, as pessoas às vezes têm um pouco de receio porque não sabem o que esperar. Então fala assim, eu vou adotar um vira-lata filhote, eu não sei se ele vai ficar grande, pequeno, e eu tenho um pouco de receio. Mas já tem algumas estruturas no corpo do animal que a gente consegue saber se ele vai ficar um animal de porte grande ou não, né? Então também eu, assim, sou super apta à adoção, então o temperamento dos vira-latas sempre é um temperamento muito, assim, ele se adequa muito bem à família, ao estilo de vida. Aí é só prestar atenção mesmo, se você vai precisar de um animal mais de companhia, mais para esporte, isso vai determinar também o tamanho, a energia do animal, né? Outra coisa que é bem importante você levar em consideração é que hoje em dia, por exemplo, uma raça que está muito em alta são os bulldogs, tanto o francês quanto o inglês, o pug. E essas raças necessitam de uma atenção especial, porque são raças de pequeno porte, são lindas, só que elas têm predisposição a vários problemas de saúde. Então todos esses animais que possuem o focinho mais achatadinho, eles têm uma tendência muito maior a ter problemas respiratórios. Então assim, se de repente você está procurando um animal e não quer gastar muito, então assim, essas raças não são muito indicadas, porque além desse problema de respiração, que é em 99% dos casos, esses animais também têm muita predisposição a ter problema de pele. Então você tem que estar sempre dando uma alimentação super adequada, tem que estar sempre levando no veterinário com frequência. Então ele tem uma carga aí de responsabilidade um pouco diferenciada, né? E também tem alguns animais que eles têm uma predisposição a ter problemas de saúde, mas mais voltados para a parte óssea. Então, por exemplo, animais de grande porte, como o labrador, como o pastor, eles têm... Normalmente, quando eles vão ficando velhos, eles começam a ter displasia. Então, assim, quando você for comprar ou adotar um animal,
tem em mente que algumas raças já possuem alguns problemas de saúde que já vêm da genética. Então, prestar atenção para ver se você vai ter condição e disponibilidade de cuidar desse animal da forma que ele precisa. Então, assim, na verdade, você tem que ver suas condições financeiras, a sua disponibilidade, o seu estilo de vida, se você tem criança ou se você não tem criança, se você já tem um outro animal. Então, assim, quando você for adotar ou comprar um segundo animal, você tem que entender bastante a característica dele, porque tem animais que são mais territorialistas, então tem tendência a brigar mais pelo território, então ele pode causar problema com o animal que já está no ambiente dele, e enfim, assim, na verdade, o animal ideal para você vai ser aquele que se adequa, né, mais ao seu estilo de vida, até porque, vamos supor, você mora num apartamento, você vai levar um Golden pro apartamento, é lindo quando é filhote, é fofo, é meigo, se dá com criança, mas poxa, né, é um animal que é de grande porte, que gosta de água, que gosta de correr, então chega a ser dá um pouco de dó, né? Então, sempre levar isso em consideração. Lembrar que os filhotes, todos eles, sendo pequeno, médio ou grande, eles crescem. Então, assim, eles são bonitinhos quando são filhotes, mas eles crescem. Então, eles necessitam dessa atenção e desse cuidado. Legal? Então, assim, estude um pouco mais se você tiver uma raça de interesse para ver se ela vai ser apropriada para sua família. Se não for, também você pesquisa sobre outras. E aí lembrando também que existe muito lugar que vende filhote e quando você for comprar um filhote, sempre tentar conhecer da onde ele vem. Então, hoje é muito comum vender de filhotes pela internet, por exemplo, só que você não sabe a origem desse animal. Então, se ele vem com algum problema genético que não pode ser tratado, porque acontece, ou de repente aquela mãe que teve aquele filhote é uma mãe que ela é explorada, então que está em péssimas condições de saúde, de vacinação. Então, assim, se informe, vá conhecer, né, o canil de onde você vai comprar. E assim, uma opinião minha e que eu luto bastante por essa causa é para adoção. Então, se você não tem essa vaidade de raça, então vai a algum lugar e numa ONG ou então em feiras de adoção e conheça esses animais que estão para adoção, que de repente o seu cachorro ideal está numa dessas feiras, esperando uma possibilidade, uma oportunidade de ter um lar, né? Foi como aconteceu com a Belinha, né? Ela foi adotada, a gente se encontrou e eu não trocaria ela por nenhum outro animal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês. Se vocês quiserem deixar algum comentário aqui, é super bem-vindo. E se vocês não me seguiram ainda nas redes sociais, Preciosa, sai daí, vem, vamos! Me sigam nas redes sociais e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo. Vem? Então fica, Belinha. Fica aí. Fica aí. Você vem no colo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fica aí. Fica. Senta. Senta. Fica aí. Isso. Fica aí. Oxi. Então fica você aqui. Tá difícil, hein? Bah, já. Ó. Tá, seu bichinho. Fica. Vai sair, com certeza. Aqui assim, pronto. Oi, que linda. Fica aí, Preciosa, fica. 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 Fica aí. Valendo, então, aí. Tem que ser rápido. Fica aí, fica, tá bom? Fica, por favor. Bonita isso.